aonde nós paramos ontem, né? Onde que nós paramos? Só aqui. Bom, a gente fez os exercícios, a gente começou a ver as equações, né? E hoje a gente vai ver o sistema de duas equações. Ele é importantíssimo, esse sistema, por quê? Porque ele vai dar solução para a gente de muita coisa. Vamos lá. Sistema de duas equações de primeiro grau. Com duas em conta, logicamente, né? Bom, ao ler uma revista de desafios, Marlowe se deparou com um enigma. Em um sítio, a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é igual a 14. Junto, esses animais têm 38 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse sítio? Interessante, né? Enigma. O que a gente pode fazer? Né? O que nós vamos fazer? A gente vai traduzir tudo o que ele falou ali. Bom, primeira coisa, né? Ele fala que a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos é 14. Total de animais. Fechou. Olha que interessante que a gente vai fazer. A gente vai fazer assim. Quantas patas tem uma galinha? 2, né? E quantos o coelho? 4. Desse modo, a gente vai fazer o quê? A gente vai indicar X a quantidade de galinha e Y a quantidade de coelho. Ridículo. Colocasse G de galinha e C de coelho. Muito mais fácil, né? Se acaso vocês, quando for fazer exercício, interpretação, parará, bota G de galinha e C de coelho. Não precisa ser X e Y, porque fica mais fácil da gente interpretar, né? Não tem problema nenhum. Não vou falar, eu falo outro dia, porque faltou algumas provas do 8º B. Eu pensei que tinha terminado, não terminei. Daí faltou corrigir metade do 8º B só. E outro dia eu falo, quando terminar tudo, né? Bom, mas em geral a galera foi bem até agora, assim, né? Até agora a galera foi bem. Vamos lá. Depois a gente vê, gente. Depois a gente vê isso. Se sobrar tempo aí, a gente vê. Bom, beleza, é isso aí. A gente tem agora essas duas equações. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar encontrar um modo, né? Isso a gente já sabe, os métodos, de resolução. O primeiro dele a gente pode fazer por tentativa e erro. Vamos ver. 7 mais 7, 14, beleza. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 4, 38. Tá certo. Mas não tá certo. Por quê? Porque as coordenadas elas estão diferentes. Como que pode ter 7 galinhas no momento e depois 3 galinhas no outro momento? Tá errado. A gente tem que encontrar uma solução única que sirva tanto para a primeira equação quanto para a segunda equação, né? Essa é a ideia de resolver essa parada. Para isso, nós criamos um negócio chamado sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, mais conhecido como sistema de equação. Esses sistemas de equações, gente, é muito importante. E como que a gente vai classificar? Classificar não, né? Como que nós vamos determinar isso? Bota uma chave. Abre uma chave aqui, bota as duas equações, pronto, acabou. Pode ter 3 equações? Pode. Pode ter 4? Pode. Pode ter quantas equações vocês quiserem, né? Enfim. Como que a gente vai resolver isso aqui? Calma. Ainda não. Vamos deixar para a aula que vem, para a aula de amanhã, que a aula de amanhã a gente consegue estudar um pouquinho mais esses temas. Primeira coisa, o que a gente faz? É tentativa e erro. E a gente vai ver que esse negócio não vai funcionar. Olha só, tentativa e erro. Chuta 2 valores, 8 e 7. Nenhum, não é. 10 e 4. Opa, 10 mais 4, 14. Verdade. Já na segunda equação, falso. Terceiro, 7 e 6. Primeira,
não está certa, mas a segunda deu certo. Então, não adianta. Olha só. Olha essa equação aqui. Ó. Esses valores que eu chutei. 9 e 5. Né? Chutei dois valores. No primeiro deu certo e no segundo deu certo também. Ou seja, esses dois aqui são o quê? As soluções. Esses dois aqui são soluções dessas duas equações. Ou seja, se você substituir aqui, é verdade. Se você substituir aqui, também é verdade. Então, deu certo. Olha só. O que é uma solução? A gente fala, o que é solução? Solução do sistema de equação é quando um par ordenado, ou seja, uma coordenada, um x e um y, resolve essas duas equações no mesmo instante, no mesmo momento. Né? Então, isso é solução. Né? Então, simultaneamente, o resultado é o mesmo. Ok. Professor, não entendi. Vamos ver um gráfico, então. Vamos ver o gráfico. Geometricamente falando, a gente tem o quê? Duas equações. Primeira equação e segunda equação. É as mesmas, gente. É essa aqui. E olha só que engraçado. O 8 e o 7 estão aqui. 8 e 7. Veja só, eles estão fora da curva, estão fora da reta. Né? Fora dessa reta, desse gráfico. Não é solução de nenhuma das duas. Veja só quando é solução de apenas uma delas. Quando é solução de apenas uma delas, está aqui, ó, 10 e 4. Né? Opa. Né? 10 e 4. É a solução de apenas uma delas. E a outra, 7 e 6, que também é solução de apenas uma, está aqui. Ah, professor, então está certo? Não. Ele satisfaz uma equação e não as duas. Olha o que aconteceu. Quando a gente cruza as duas retas, está aqui, ó, achou um ponto. E é justamente esse aqui. 9 e 5. 9 e 5. 9 e 5. Certo? Então, importantíssimo. O que é a solução? A solução é esse par ordenado, que justamente é esse pontinho onde o quê? Onde essas duas retas se cruzam, gente. Onde as duas retas se cruzam, será esse aqui, né? A solução da equação. Certo? Ou seja, se essas retas elas se cruzam em um único ponto, essa solução a gente fala que é uma solução única. Só existe ela, não existe outra solução. Só existe ela. Certo? Muito bem. Portanto, a gente vai ter um par ordenado que vai satisfazer. Pronto, acabou. Mas olha só, o que nós podemos encontrar também? Nós podemos encontrar outras, é claro, isso aqui é uma outra equação, né? Podemos encontrar outros tipos. Por exemplo, esse aqui. Tentativa e erro. Fiz vários, não encontrei. Por que não encontrei? Dá um bizu aqui. Aqui existem aqui existem não existe solução, né? Existe duas linhas e essas duas linhas não se cruzam. E daí que não se cruza? Se não cruza, não existe solução. Por isso que você tentou aqui e não deu certo, né? Ou seja, quando essas retas são paralelas, né? Anota esse aqui também. Eu coloquei uma caixinha verde aqui. Anota, grifa. É importante. Se as retas elas são paralelas, ou seja, elas não se cruzam, então não admite solução. Não tem solução. Você pode ficar a vida inteira tentando e jogando números aí que não existe solução. Tá? Não existe. Não é possível. Não existe dois números que deem resultados diferentes, né? A soma de dois números que deem resultados diferentes.
Então, não otimização. E olha só. Olha só esse aqui. Este aqui, ele tem as duas retas no mesmo ponto. Primeira coisa, como que a gente vai descobrir isso? Você tem que ter um feeling, né? Você tem que ser aqui, ó, você tem que pensar. Dá um bizu aqui nessas duas equações. O que a gente tem? A gente tem uma multiplicidade, ou seja, uma é o dobro da outra. Se eu multiplicar tudo por 2, essa equação aqui, vai chegar na equação de baixo. Ou seja, a gente vai ter duas linhas juntas. Quer ver? Vamos botar o GeoGebra aqui. Professor, eu não gosto de fazer com material dinâmico. Azar o teu. Vamos lá. O que a gente tem? Primeiro, nós temos o menos x mais o quê? Mais y. Opa, apareceu uma reta, né? A segunda é o quê? É o dobro, né? Sumiu. Não. Olha só, vamos pintar de vermelho. A primeira está aqui. A segunda, né? Perdão, está aqui. E a primeira está em cima dela. Ó. Primeira equação, segunda equação. Ou seja, qualquer ponto que você pegar destas retas aqui, qualquer um deles, é a solução da equação. Qualquer ponto. Ou seja, existem infinitas soluções, gente. Existem infinitas soluções. Olha só. Então, quando essas duas retas são coincidentes, esse sistema tem infinitas soluções. Tá bom? Certo, gente? Tranquilo? Dúvidas? Difícil? Fácil? Então tá bom. Vamos lá. Ah, professor, para que serve isso? Eu odeio isso. Bom, vamos lá. Uma coisa importantíssima que a gente tem, que vocês um dia vão entender, é a lei da oferta e da procura. Não sei se o pai de vocês é comerciante, alguma coisa do tipo, mas essa lei é importantíssima. Para quê? Para regular o preço do mercado. Olha só, dá um bisu aqui, ó. Nos períodos que a oferta de um produto é maior do que a procura, o que é oferta? É promoção? Não. Oferta é você produzir bastante. Né? O quanto você produz. O quanto você produz é oferta. E a procura ou demanda, né, é quem quer comprar. Quantidade de pessoas que querem comprar. Já quando, né, o que acontece? Quando tem muito produto e pouca gente querendo comprar, o preço abaixa. Né? Porque tem muito produto e acontece, pode estragar, tem validade. A menina, né? O mel que a menina vende, ela tem validade, então ela tem que abaixar o preço. Por quê? Porque o pessoal está consumindo, porque o pessoal não está consumindo. Então abaixa o preço para quê? Para o pessoal consumir. Agora, dá um bisu aqui. O que acontece se tiver pouco produto no mercado? Come quem tem dinheiro. Né? Por exemplo, o arroz. O arroz antes custava R$ 15, agora custa 40. Né? O mesmo pacote de arroz. Por quê? Porque tem muita gente comprando arroz brasileiro.
né? Então, tem chinês, tem alemão, tem... Todos os gringos aí estão comendo todo o nosso arroz. E a gente está ficando sem. Se a gente fica sem arroz, come quem tem dinheiro. Quem é pobre, não come. Ou seja, isso é lei da oferta e da procura. É uma coisa ridícula. Mas existe. Né? Mas existe. Certo? É um problema, sim. Ai, por que está acontecendo isso? Porque o dólar está muito, muito, muito alto. Né? Então, olha só como tem as coisas vão se relacionando. Né? Veja só. Então, uma coisa de fato, se tem muita produção e pouco consumo, o preço cai. Se tem muito consumo e pouca produção, o preço aumenta. Compra quem tem dinheiro. Beleza. Agora, o que tem a ver com o que a gente está falando? Simples, gente. A gente está falando de um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio da oferta e da procura é uma equação que a gente vai ter que descobrir qual é este ponto de equilíbrio. Né? E esse ponto de equilíbrio é resolvendo essas equações. Certo? Como? Existem os métodos, logicamente, mas a ideia é essa aí. Ou seja, uma ideia simples. Lá em 1900, né? A gente fez esse negócio. Bom, muito bem. Vamos dar um bisu nesses exercícios. Vou dar um bisu aqui. De acordo com as equações, né? Faça o que se pede em cada item. Escreva 5 pares ordenados. Eu vou escrever 3, vocês vão escrever 2. Que sejam solução. O que é solução? Dizer que isso é verdade. Por exemplo, 1 e menos 1 é solução? Sim, por quê? Lembre, primeiro o par é o x, depois o y. 1 menos 1, 0. Menos 2 e 2. Menos 2 mais 2, 0. 5 e menos 5 também são soluções da equação. 5 menos 5, 0. Beleza. Agora vocês vão fazer 2 pares que sejam. Já no segundo, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar 2 pares. Primeira coisa, sempre chute x0. Quando x é 0, o que nós temos? Só substituir, gente. Se x é 0, y é menos 2. E quando y é 0? X é 2. Muito bem. Assim, quando x é 2, 2 menos 2, y é 0. Vamos por outro, 5. Se x é... Ah, professor, não entendi. Vamos lá. Se x é 5, é só substituir, né? 5 menos 2 igual a y. Ou seja, quanto que vale y? 5 menos 2. Ou seja, o par ordenado, quando x é 2, quando x é 5, y é... Y é... São pares ordenados que resultam. Olha só. Agora, vamos para o item B. Vamos para o item B. O sistema, né, esse aí, admite solução única? Sim ou não? E agora, vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem. Será que ele existe? Como que a gente vai fazer tentativa e erro? Não sei. Aí é um método que vocês vão ter que pensar. Querem substituir um no outro? Não sei. Pode ser. Tá bom? Então, vou deixar aí 2 minutinhos para vocês pensarem como que vocês vão fazer esse negócio.
Daí, o que vocês pensaram? O que vocês pensaram? Gente, eu vou jogar no GeoGebra. Muito mais fácil. Joguei no GeoGebra e encontrei o quê? Encontrei esta intersecção. Aqui, ponto. Ó, intersecção da equação 1 e 2. 1 e menos 1. Quando x é 1 e y é menos 1, a gente tem a solução. Então, sim, tem solução única? Sim. O par ordenado, 1 e menos 1. 1 e menos 1. Ai, professor, eu não gosto de usar o GeoGebra. Bom, a gente vai ver outras técnicas também. Opa, desculpa. A gente vai usar outras técnicas, tá bom? Essa aqui eu usei o GeoGebra. Vamos dar um bisu no 2. Laércio abasteceu seu automóvel. Lembre, né, que quando ele tem aqui, ele tem uma solução única, porque eles se cruzam em um único ponto, né? Vamos lá. Laércio abasteceu seu automóvel flex com 50 litros de uma mistura de etanol e gasolina. A quantidade de etanol abastecida foi o triplo da quantidade de gasolina, mais 2 litros. Então, ou seja, a gente já vai eliminar 4 aqui, porque ele fala, né? Etanol mais gasolina, 50 litros. Então, é única, né? O que nós temos que interpretar? Ó, a quantidade de etanol é igual ao triplo. O que é o triplo? 3 vezes a quantidade de gasolina, mais 2. Qual é a equação que representa? Isso aqui é muito simples. Muito simples esse. Certo? O primeiro, etanol mais gasolina, 50 litros. O etanol é 3 vezes a gasolina mais 2 litros. Né? Quanto que é de etanol e quanto que é de gasolina? Não sei. Não sei quanto que é. Mas está aqui. Certo? Né? Não pede para calcular quantos litros. Não pede. Tá? Vai lá. Exercício 3. Represente geometricamente as soluções de cada equação do sistema. Em seguida, determine se esse sistema admite solução ou não. Então tá, vai lá. 2 minutinhos para vocês pensarem como que a gente vai fazer essa fita. Joga valores, gente. Joga valores e vai tentando. Né? Tentativa e erro. Vou abrir aqui meu aplicativo. Vamos lá. Vamos tentar aqui. A primeira equação nós temos assim. Y menos 4 igual a x. Chute valores para x e y. Qual valores vocês vão colocar? Gente, chuta valores fáceis. X0 e Y0. Vamos lá. Se x é igual a zero, o que nós temos? Se x é igual a zero,
y menos 4 igual a 0. Pronto. Y é igual a 4. Ótimo. E se x é igual a... Se x não, né? Se y é igual a 0, só substituir também. 0 menos 4 é igual a x. Opa! X igual a menos 4. Então, nós temos o quê? 2 pares ordenados. Que pares que nós temos? 0, 4. Menos 4 e 0. Ou seja, com esses 2 pontos, eu consigo transformar uma reta. Né? Vai lá. Vamos jogar lá no nosso aplicativo. Aqui no GeoGebra. No GeoGebra, a mesma coisa. Vai lá. Quais são os pontos que eu tenho? Ponto A. Me ajude lá. 0 e... Quando x é 0, é 4. E quando y é 0, x é menos 4. Olha só, o que nós vamos fazer agora? Pegar esses 2 pontos, pronto. Olha a equação que deu. Deu essa equação aqui, ó. Deu essa equação. Só está embaralhado aqui, mas é essa equação. Vamos ver a outra. A outra é a mesma coisa, né, gente? Só jogar valor. A segunda equação é x mais y igual a 4. Igual a 2, perdão. Chute valores para x e y. Que valores? Seja esperto, gente. Não sejam burros. Joguem valores fáceis. Por quê? Se x é igual a 0, o que nós vamos fazer? Se x é 0, 0 mais y é igual a 2, e y é igual a 2. Olha que fácil. E se y é igual a 0? Mesma coisa. X mais 0 é igual a 2. X é igual a 2. Para que a gente vai sofrer com números grandes? Não precisa. Joga 0 que funciona. Então, nós temos aí 2 pares ordenados também. 0 e 2. 2 e 0. Vamos lá. Letra D. 2 e 0. Letra C. 0 e 2. Ou seja, que reta que nós temos? Essa aqui. Qual é a solução? A solução é esse pontinho. É o ponto E, a intersecção. Pronto, nós construímos isso. Certo, gente? Então, admite uma única solução? Sim. Né? Admite. Não, admite. Na letra B. Letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Né? Eu vou fazer no aplicativo. Eu vou fazer no aplicativo. Vou jogar as 2 equações aqui. E pronto. Olha só. Equação 1, equação 2. Elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Nunca vão se encontrar. Olha que número grande que a gente está.
Ah, professor, não gostei de usar o aplicativo. Então tá, jogue 2 pontos, né? Quando x é 0 e quando y é 0. Você vai encontrar esses 2 pontos. Pronto. Você vai encontrar esses 4 pontos aqui, na verdade. E eles vão definir essa reta. Né? Você vai traçar essa reta. Certo, gente? Dúvidas? Ah, professor, eu quero colocar esse ponto aqui. Posso? Pode, com certeza, mas tem que fazer muito mais cálculo. Mais fácil colocar no 0. Bom, então, turma. Aqui não tem solução. Não tem solução. Tranquilo? Então tá bom, gente. Então amanhã a gente vê o quê? Os métodos. Método da substituição. Só o método da substituição. No outro dia a gente vê o da tradução. Tá bom? Bem tranquilo. Bem legalzinho esse método também. Fechou? Então tá bom, gente. Então até amanhã. A gente continua. Tá acabando nosso tempo aí. Amanhã a gente continua. Tá bom? Fechou, galera. Falou!